Lucas capítulo 17. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Versículo 26. É impressionante a mente de Cristo, como ele aproveitava cada ocasião para ensinar e admoestar. Ele sempre estava no lugar certo, com o fim de alcançar as pessoas certas. Sendo completamente guiado pelo Espírito Santo, não lançava um único olhar, não fosse com o objetivo de salvar. Contudo, seu ministério também consistia em dissipar as injustiças, repreender e apontar para a necessidade humana de colocar em prática os seus ensinamentos. Repreender significa advertir, censurar ou aconselhar com intensidade. Pode não ser, portanto, a forma verbal mais agradável, mas em determinados momentos torna-se a mais eficaz, pois a repreensão franca e cristã nos coloca na posição de instrutores da justiça, ainda que não consiga atingir o resultado almejado. A Bíblia diz que Noé foi um pregador da justiça, e mesmo diante da rejeição absoluta do mundo antediluviano, prosseguiu em fazer de sua voz um clamor tão alto quanto as batidas da construção da arca. Eu já ouvi alguns críticos defendendo a ideia de que Noé foi o pior evangelista de todos os tempos. Pelo repúdio de sua pregação, julgam seu ministério um exemplo de fracasso evangelístico. Quais foram os métodos específicos que ele usou para difundir a mensagem, não sabemos, mas a Bíblia revela o princípio que norteou a sua missão. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Gênesis capítulo 6, versículo 22. A princípio, a mensagem dada a Noé não foi de todo rejeitada. A gigantesca construção chamou a atenção de todos e, de alguma forma, atraía tanto ouvintes quanto críticos. O mundo ficou dividido entre simpatizantes e acusadores, até que chegou o momento da decisão, e os adeptos, apenas a uma simpática cortesia, acabaram por finalmente se unir à turba acusadora. Isto, porém, não significou uma derrota para o idoso pregador. Ao compreender a sagrada obra que Deus lhe confiou, também entendeu onde ela deveria começar e triunfar. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Gênesis capítulo 6, versículo 18. O relato da cura dos 10 leprosos também nos serve de exemplo de que o desejo de Jesus é o de salvar a todos, mas nem todos estão dispostos a voltar para dar glória a Deus. Aquele samaritano foi o único a permitir que o reino de Deus tomasse conta de seu coração. Os fariseus e os demais líderes judeus não reconheceram o cumprimento da profecia em Cristo, simplesmente porque seus corações estavam endurecidos demais para admiti-lo. Somos chamados para começar a viver aqui um prelúdio do que será o céu. E isso deve ter início em nosso coração e então em nosso lar. Tudo o que nos cabe como membros de uma família está descrito na Bíblia. Se cada um cooperar em desempenhar a sua parte, confiante de que Deus completará a obra, a família será a mais poderosa mensagem do amor divino ao mundo, onde todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Isaías capítulo 61, versículo 9. Diante de um mundo secularizado e cético, quanto ao papel fundamental da família na sociedade, uma família guiada pelo assim diz o Senhor, torna-se um troféu nas mãos de Deus, uma prova inequívoca de que o plano original é o ideal
e o único que pode oferecer um pedacinho do céu na terra. Entretanto, enquanto Noé foi um exemplo de sacerdote do lar, procurando manter sua família longe das influências corruptoras, Ló julgou ser capaz de conduzir a sua, levando-a ao olho do furacão. Tendo a oportunidade de fazer diferente, decidiu desviar-se da rota de Deus. A consequência disso? Sua família destruída e sua mulher um exemplo do que não se deve fazer. Em uma família onde o amor de Deus é o ingrediente predominante, certamente o perdão será o resultado prático das portas para dentro, que transbordará das portas para fora, não como algo forçado, mas como a ação natural da racional obediência. Se nós, porém, temos a mente de Cristo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, precisamos estar em sintonia com Ele. De uma coisa eu tenho certeza: Noé não foi escolhido por Deus simplesmente pelo fato de não participar dos costumes mundanos da época, e sim porque ele conhecia a Deus. E por conhecer a Deus e reconhecer-lhe a voz, exerceu uma influência transformadora sobre sua família. O fato de abdicar da corrupção antediluviana não foi a causa da salvação de sua casa, mas o resultado da salvação. Noé entendeu que a sua missão principal não era o serviço da arca do Senhor, mas servir ao Senhor da arca. Está chegando o glorioso dia do Senhor. Que estejamos prontos para dar glória a Deus em alta voz, agradecendo-lhe e dizendo: Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu. Isaías capítulo 8, versículo 18. Vigiemos e oremos. Bom dia, famílias de Deus. Rosana Garcia Barros.